Nessa série de mensagens do Palavra Profética, nós iremos abordar as características de um discípulo de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus, na sua grande comissão, orienta os seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. E o que é um discípulo? Discípulo é alguém que procura colocar em prática os ensinamentos de seu mestre. No caso dos primeiros discípulos que andaram com Jesus, eles tiveram uma experiência fantástica. Eles aprenderam de imediato com Cristo, tiveram Ele andando ao seu lado, ouviram o seu ensino, presenciaram seus milagres, sua morte, ressurreição e subida aos céus. E entre os episódios que foram narrados nos evangelhos, temos aquele lindo quadro que muitos chamam de lava-pés, narrado em João capítulo 13, versículo 4 e 5, que diz assim: assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Ali estava o mestre realizando um serviço de servo, que é lavar os pés de todos aqueles que estavam naquela ceia. Imagine só o Criador do universo, Deus encarnado, lavando os pés da sua criação e com isso dando um outro sentido à posição e grandeza no reino de Deus. Quer ser o maior? Seja aquele que serve. Quer ter posição? Seja aquele que serve. Quer ter títulos? Seja aquele que serve. Isso acaba confrontando a mania de grandeza e a busca por títulos e hierarquias que estamos vendo em grande escalada nas comunidades evangélicas. E como eu disse no início da mensagem, uma das características de um discípulo de Jesus é ter o coração de servo. E para ter um coração de servo, nós devemos abrir mão deste espírito de consumidor que acomete muitos corações. E o que é um consumidor? É alguém que paga por um produto ou um serviço e em troca quer receber aquele produto que foi comprado ou que aquele serviço que foi contratado seja realizado. Nada mais justo, pois você está pagando por isso. Mas e quando esse espírito de consumidor invade as igrejas? O que fazer? Você pode notar esse tipo de atitudes em comentários do tipo: eu não gostei do culto. Na verdade, o culto é oferecido a Deus, né? Não gostei daquela música, não gostei da mensagem, o ar-condicionado está frio demais, o ventilador não está esfriando direito, e por aí vai. Esse comportamento de consumidor vai produzir essa leva de crentes que por qualquer coisinha está desanimado. Sabe por quê? Porque se a pessoa vê a obra de Deus com os olhos de consumidor, qualquer coisa será motivo para você faltar ao culto. O shopping é mais atraente do que fazer a obra de Deus. O futebol é mais emocionante do que fazer a obra de Deus. A festinha de aniversário é mais interessante do que fazer a obra de Deus. Pois você não está vendo a obra de Deus com os olhos de um discípulo, está vendo com os olhos de um consumidor, um cliente. E qual a diferença entre servir a Deus e ser um consumidor de produtos da obra de Deus? A diferença está no foco. O consumidor ele pensa somente em si, enquanto o servo pensa no outro. O consumidor quer ser servido a todo momento. E hoje vemos a religião transformar homens e mulheres em senhores, com suas mensagens e orações que servem apenas para massagear o ego, dar ordens em Deus, enquanto em contrapartida o servo diz: eis-me aqui, Senhor. Servir também não é ser visto. Muitas pessoas ajudam, contribuem na esperança de reconhecimento de outros. Olha, meu querido, eu sinto muito em te dizer, mas muitas vezes isso não vai acontecer. E se você se dispor a servir assim, poderá se frustrar quando perceber o coração ingrato de muita gente. Tenha em mente aquela palavra que o apóstolo Paulo dizia: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E ter uma mentalidade tal qual a de João Batista, que dizia que ele cresça e que eu diminua. Eu vou terminar recitando o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 8, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o modelo, esse é o exemplo. Jesus, o Senhor e Mestre, nosso Salvador, assumiu a forma de servo e que possamos ter esse exemplo cravado em nosso coração. Sirva a Deus com um coração humilde, sirva a tua família, tua casa, teu lar, sirva teu próximo e que o Senhor te abençoe cada vez mais. Receba essa palavra em nome de Jesus.